Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui no Didática Rádio. Já estamos presentes no Instagram, mas agora precisamos ampliar. Então, iniciamos também nossas atividades no YouTube. Peço que nos sigam, que nos ajudem a continuar, para que a gente possa tornar a radiologia mais simples, a radiologia mais palatável, mais didática. Eu me chamo Daniel Lucena, sou médico radiologista e amo ensinar e aprender radiologia. Espero que vocês curtam todo esse segmento com a gente, toda essa conversa que nós vamos ter, porque qual que é a intenção? Nós criamos o que nós chamamos de radiologia em forma de casos. Desde a época em que eu era residente, eu sempre gostei de aulas em que houvesse uma conectividade entre o apresentador e a plateia, entre o professor e os alunos. E eu acredito que a aula em forma de casos promove essa conexão. Você fica mais ligado, a aula se torna um pouquinho mais leve. Então, essa é a nossa intenção com a radiologia em forma de casos. Vamos iniciar a nossa jornada aqui no YouTube com a aula de tórax, que tem como grande propósito fazer uma avaliação da anatomia pulmonar, tanto dos lobos pulmonares como dos segmentos pulmonares. Conforme eu falei, a nossa intenção é que seja algo interativo, que vocês possam participar, sigam-nos, né, no YouTube. E vamos começar já da forma que eu falei, de uma forma prática, interativa e que vocês curtam. Anatomia lobar do pulmão direito. A gente já inicia em forma de casos. Então, caso 1. Em que lobos pulmonares se encontram as lesões verde e vermelha? Aí. E por conseguinte, e as lesões roxa e azul? Então você pensa, poxa, Daniel, eu até tenho uma certa noção da anatomia lobar. O pulmão direito ele é formado por 3 lobos pulmonares, o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, mas na tomografia essa análise se torna um pouco mais difícil, pelo fato de se tratarem de cortes axiais. Então fiquem calmos, fiquem tranquilos que a gente está aqui exatamente para ajudar vocês a identificar corretamente a localização das lesões. A grande referência que a gente utiliza nesses casos é a grande fissura, também conhecida como fissura oblíqua. Isso porque a grande fissura ela atravessa todo o pulmão, de forma que ela promove a separação do lobo inferior com os lobos superior e médio. Como é que isso funciona, Daniel? Eu gosto muito de apresentar em forma no corte sagital, no perfil, para que vocês entendam nossa linha de raciocínio. Vamos lá. Essa grande fissura, que está desenhada aqui em azul, ela promove a separação do lobo inferior para o lobo superior e o lobo médio. Então percebam, quando a gente compara o lobo inferior com os outros dois, o que é que a gente percebe? Que o lobo inferior ele está em uma localização mais posterior, ele está mais para trás, enquanto o lobo superior e o lobo médio eles estão numa disposição mais para frente, mais anterior. Só que o lobo superior ele tem uma disposição mais alta, antero-superior, e o lobo médio uma disposição mais baixa, antero-inferior. Conforme vocês estão vendo aqui no desenho, além da grande fissura, nós temos a pequena fissura, que ela é exatamente um marcador anatômico bastante utilizado para a separação do lobo superior com o lobo médio. No entanto, muitas vezes em prova, especialmente, você não tem a imagem muito clara da pequena fissura. Portanto, eu quero mostrar para vocês uma referência anatômica bastante prática, bem bacana, para que a gente faça a separação desses lobos. E que referência anatômica é essa? É o coração. O coração e os grandes vasos. Perceba que o coração, de modo geral, ele fica no nível do lobo médio e das porções mais basais do lobo inferior, enquanto os grandes vasos, que estão em disposição supracardíaca, eles estão mais ou menos no nível do lobo superior e da região apical do lobo inferior. Como é que isso funciona na prática? Então, vamos lá, no nível do coração, posteriormente temos o lobo inferior, anteriormente o lobo médio. Acima do nível do coração, posteriormente nós temos um pedaço ainda do lobo inferior e anteriormente o lobo superior. Então vamos lá. Nós temos mais uma vez o mesmo caso que nós apresentamos. A lesão em verde numa disposição mais anterior e a lesão em vermelho em uma disposição mais posterior. Percebemos a grande fissura fazendo essa separação dessas duas lesões. No entanto, qual que é o grande marcador prático para a gente avaliar
se a lesão está no lobo inferior ou se está no superior ou médio. A gente percebe que a gente está visualizando os grandes vasos. Os grandes vasos, eles ficam acima do plano do coração. Se estão acima do plano do coração, na frente da grande fissura nós temos o lobo superior, atrás da grande fissura nós temos o lobo inferior. Tranquilo? Sossegado, né? O outro caso da lesão roxa e a lesão azul. Nós temos a grande fissura também observada, só que a gente está percebendo o coração. No nível do coração, na frente da grande fissura, o lobo médio, atrás da grande fissura, o lobo inferior. Anatomia lobar bem resolvida, tranquilo, né? Vamos falar agora da anatomia lobar do pulmão esquerdo, também apresentando em forma de casos. Nessa situação, nós temos duas lesões, a lesão amarela e a rosa, e a gente quer saber em que lobo pulmonar ela está localizada, e as lesões em cinza e laranja. O raciocínio é basicamente o mesmo. Nós temos a grande fissura como referência anatômica, ela vai separar o lobo inferior do lobo superior, porque é importante a gente lembrar que no pulmão direito temos o lobo superior, lobo médio e lobo inferior. No pulmão esquerdo nós só temos lobo superior e lobo inferior. Então a fissura oblíqua ela vai ter todo o seu trajeto promovendo essa separação do inferior com o superior. Então se a gente colocar no corte sagital, a gente percebe exatamente isso, que a gente tem o lobo inferior em disposição mais posterior e o lobo superior mais na frente. Aí você faz, poxa Daniel, se não existe lobo médio, por que você fez essa separação em vermelho e em verde? Por que você fez esse tracejado? Sabendo-se também que no lado esquerdo nós não temos a pequena fissura, a fissura horizontal. Porque isso serve para a gente entender um pouquinho mais da anatomia. Eu costumo até brincar que o pulmão esquerdo ele é parecido com o direito, só que ele é mais revoltado, ele não quer seguir as regras, ele é mais revolto. A gente vai até aprofundar um pouquinho mais essa temática aqui na frente. Então vamos lá. Se a gente for fazer uma equivalência, tudo isso é lobo superior. Mas essa porção aqui do lobo superior, a gente pode denominá-la de língula. Ela é lobo superior, mas ela é como que um equivalente do lobo médio. Tudo bem? Então, não existe a pequena fissura, tá, gente? Mais uma vez, a gente vai utilizar o coração como grande referência. A grande fissura vai fazer com que o lobo inferior fique em disposição mais posterior, enquanto na frente, acima do plano do coração, nós temos o lobo superior, e abaixo do plano do coração nós também temos o lobo superior em disposição anterior, mas particularmente denominado de língula. Então, no nível do coração, a gente tem posteriormente o lobo inferior, anteriormente a língula. Acima do nível do coração, posteriormente a região apical do lobo inferior e também o lobo superior. Tudo bem? Mais uma vez, a língula faz parte do lobo superior do pulmão esquerdo, tá, gente? Isso é só um raciocínio acadêmico. Então vamos lá. Em que lobos pulmonares se encontram as lesões amarela e rosa? Temos a grande fissura, acima do coração, no nível dos grandes vasos, nós temos o lobo superior e o lobo inferior. A segunda lesão que está no nível do coração, em cinza, também o lobo superior, só que a gente chama ele de língula, e atrás da grande fissura, o lobo inferior. Anatomia lobar tranquila, o nosso resumo é pulmão direito, duas fissuras, três lobos, superior, médio e inferior. O pulmão esquerdo, uma fissura, dois lobos. O superior, a língula, que é do superior, mas é o equivalente do lobo médio, e o lobo inferior. Raciocínio lobar ficou claro para vocês? Agora a gente parte para a nossa segunda etapa, que é uma avaliação mais segmentar. Claro que ela requer um conhecimento de anatomia um pouquinho mais aprofundado. Então, se a gente vai avaliar segmento pulmonar, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que é um segmento pulmonar? Vocês concordam? Então, em que segmentos pulmonares se encontram as lesões? Amarela, verde e vermelha. O que é um segmento? Como é que eu vou falar se eu não sei nem o que é um segmento pulmonar? Então, vamos lá. Eles são as maiores subdivisões de um lobo. Eles são separados dos segmentos adjacentes por septos de tecido conjuntivo, e essa, na minha opinião, é a grande característica deles, que eles são supridos independentemente por um brônquio segmentar e um ramo pulmonar arterial terciário. O que é que eu estou querendo dizer? Em resumo, os segmentos pulmonares são subdivisões
do pulmão, regiões pulmonares que têm uma independência funcional. Até quando você tem um cenário em que precisa fazer uma ressecção de uma lesão, por exemplo, você pode fazer uma ressecção daquele segmento que o outro vai se manter preservado porque ele tem um brônquio segmentar e um ramo pulmonar arterial terciário próprio. Tudo bem? Eles são nominados de acordo com o brônquio segmentar que os supre. Isso é muito bom. Então, se você tem o brônquio segmentar posterior do lobo superior direito, o segmento ele vai ser o segmento posterior do lobo superior direito. Então, existe uma equivalência em nomes. Isso facilita muito a nossa vida. E, em regra, o pulmão direito ele tem 10 segmentos pulmonares, enquanto o pulmão esquerdo tem 8. Já vou explicar para vocês. É como se eles tivessem a mesma coisa, mas eu já disse para vocês que o esquerdo é um pouquinho mais revoltadinho. E como eles são unidades independentes, eles também são cirurgicamente ressecáveis, um independente do outro, tá? Então, como é que eu faço para memorizar a segmentação pulmonar? Eu penso no pulmão como quase que duas pirâmides. A pirâmide de baixo e a pirâmide de cima. A pirâmide de baixo, ela tem seus 4 vértices e tem a região apical, ou seja, ele tem 4 regiões na base e uma região no ápice. Então, fazendo uma equivalência, a gente tem a região basal anterior, lá atrás basal posterior, na lateral basal lateral e em disposição mais medial, mais interna, o basal medial. Lá em cima, a gente tem a região que a gente chama de apical ou superior. Então, de forma equivalente a uma pirâmide, nós temos as 4 bases e nós temos uma região apical. Bem fácil de ser memorizado. Então, se a gente olha num corte axial, lá embaixo, no nível do coração, bem basal, aqui na frente, segmento basal anterior do lobo inferior direito. A gente sabe que é lobo inferior porque tem a grande fissura, está atrás da grande fissura no nível do coração, lobo inferior. Está na frente, lobo médio. A gente já sabe que essas duas lesões em verde, elas estão no lobo médio. Então, basal anterior, basal medial, basal lateral e basal posterior. As 4 bases. Se a gente tem uma imagem lá em cima, a gente já está em nível de grandes vasos, em disposição supracardíaca. Aqui em cima, a gente já tem o segmento superior ou apical. Então, é importante ter esse conhecimento de anatomia, porque no corte axial você sabe mais ou menos em que nível o segmento está. Tudo bem? Agora a gente vai falar do lobo médio. Como vocês já sabem, o lobo médio ele fica abaixo da pequena fissura, só que ele é subdividido em 2 segmentos. O primeiro segmento, que tem uma disposição mais medial, qual que é a grande característica que nos ajuda a saber que a gente está falando do lobo médio? Porque ele fica em localização justa cardíaca, ele fica em contato com o coração. Isso é muito importante porque a gente sabe que existem os segmentos basais do lobo inferior. Só que, diferentemente do lobo médio, eles ficam posteriormente ao coração. Eles não ficam em contato com o coração. Então, o segmento medial do lobo médio tem contato direto com o coração. E isso, muitas vezes, se você tiver uma consolidação, uma tumoração, uma lesão no segmento medial do lobo médio, você vai ter a perda da silhueta cardíaca. Porque como você vai ter o coração que é branco, isso eu falo no raio-x, o coração que é branco, com uma consolidação, por exemplo, que é branca e eles estão em contato, a silhueta do coração é perdida em lesões exclusivamente do lobo médio. Então, é importante que a gente saiba essa característica dele, tá? Então, é o segmento medial do lobo médio e, na margem externa, o segmento lateral do lobo médio. Então, na tomografia computadorizada, a gente está visualizando esse contato nítido com o coração em disposição mais interna, o segmento medial do lobo médio, em disposição mais externa, o segmento lateral do lobo médio. E perceba mais uma vez que o lobo médio ele tem uma disposição mais anterior, na frente da grande fissura, diferentemente do lobo inferior, que tem uma disposição posterior à grande fissura. Tudo bem, a gente vai continuar nosso raciocínio. Eu não disse para vocês que o pulmão eu encaro ele quase que como 2 pirâmides, só que, como é que eu faço para memorizar? O lobo inferior ele não tem os 5 segmentos, os 4 basais mais o segmento superior. Quando eu falo da segunda pirâmide, 2 segmentos já foram gastos. A gente já tem o medial e o lateral
do lobo médio. Então, quando a gente vai lá para cima para o segmento superior, só sobra praticamente um cone. Para completar os 5 segmentos, a gente só precisa de mais 3. Então, o lobo inferior tem 5. O lobo superior mais o médio tem que ter os outros 5. 2 já tivemos no lobo médio. Temos mais 3 agora no lobo superior. Como é que funciona também? Raciocinando como base e ápice, lá na região mais basal, a gente tem o segmento anterior e posterior, e lá em cima, mais uma vez, o segmento apical. Tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente olha aqui, essa imagem, a gente está aqui em disposição supracardíaca, mas tem bastante pulmão. A gente não está lá em cima. A gente já sabe que esse azul, atrás da grande fissura, é o segmento superior do lobo inferior. E aqui a gente tem, em disposição mais atrás, o segmento posterior e mais na frente o segmento anterior do lobo superior direito. Lobo superior sempre na frente da grande fissura. E mais uma vez, aqui é o segmento superior do lobo inferior, que a gente já sabe. Lá em cima, você já percebe que está lá em cima no coração, traqueia, né? A gente vai perceber que aqui na região mais do ápice, a gente tem um predomínio de região apical e um restinho de segmento posterior do lobo superior direito. Ficou fácil de memorizar? Então vamos lá. Em que segmentos pulmonares se encontram as lesões? Vamos voltar para o nosso raciocínio. Então a gente já sabe, grande fissura. Atrás da grande fissura é lobo inferior, só que eu já estou lá em cima. Então é segmento superior do lobo inferior direito. A gente está aqui a nível já dos brônquios. Aqui é lobo superior, só que na frente segmento anterior do lobo superior, atrás segmento posterior do lobo superior. Tranquilo o raciocínio? Anterior do superior, posterior do superior, superior do inferior. Agora a gente vai falar no lado esquerdo. Em que segmentos se encontram as lesões em amarelo, azul e rosa, né? E essas duas lesões, a azul clara, a cor de pele, né? E a verde. Então a gente estabelece o raciocínio da regra versus exceção. Eu estou próximo dos 40 anos de idade e na minha infância, não sei se uma parte de vocês, dos alunos, vivenciou isso, mas a Globo, inclusive, ela muitas vezes ela repassa essas novelas. Então, a novela que marcou muito foi a novela chamada Mulheres de Areia. Mulheres de Areia é uma novela que tem como protagonista Glória Pires. Ela interpreta gêmeas, que são chamadas de Ruth e Raquel. Ruth e Raquel são duas personagens que são gêmeas idênticas e gêmeas monozigóticas, mas que tem a personalidade completamente distinta. Ruth é uma menina calma, pacata, uma pessoa tranquila, uma pessoa de coração bom. Raquel, ela é bem revoltada. Então elas são iguais, mas Raquel quer ser diferente. Então eu chamo o nosso pulmão direito de Ruth e o nosso pulmão esquerdo de Raquel. Por que eu faço isso? Porque, vamos lá, o direito tem os 3 lobos direitinho. O esquerdo resolveu não ter 3, só tem 2. O direito tem no seu lobo inferior os segmentos basal, anterior e medial. O esquerdo também era para ter 5 segmentos. Basal anterior, basal medial, basal lateral, basal posterior e apical. No entanto, ele resolveu fundir o basal anterior com o medial. Então, ele formou o segmento basal anteromedial. Tá? Em relação ao lobo médio, tem o segmento medial e lateral, e o pulmão esquerdo resolveu não ter lobo médio. Então ele tem a língula, que é o equivalente de lobo médio. Mas para ser, mais uma vez, revoltado, em vez de ser segmento medial e lateral, é segmento superior e inferior da língula. Então é segmento lingular superior e segmento lingular inferior. Então a gente tem uma exceção para cada região. No lobo inferior virou basal anteromedial, no lobo médio virou língula e no lobo superior, em vez de apical e posterior, ele resolveu também fundir e formar o que a gente chama de ápico posterior. Então, se a gente somar os segmentos do pulmão direito, não são 10, são 5 no lobo inferior, são 2 no lobo médio e 3 no superior, que soma 10. O pulmão esquerdo, por sua vez, ele deveria ter 10, mas como ele fundiu 2, ele tem 8. Tudo bem? Então são 10 segmentos e 8 segmentos. Pegadinha clássica de prova. Você está com isso clássico na sua cabeça. Eu sei que
no pulmão esquerdo existe a fusão do segmento apical e posterior, formando o ápico posterior no lobo superior esquerdo. Aí pergunta, quantos segmentos pulmonares você tem no lobo superior esquerdo? E você vai lá e marca 2. Cuidado, são 4, porque o lingular superior e lingular inferior fazem parte do lobo superior esquerdo. Então, cuidado para não cair nessa pegadinha. São 4 segmentos no lobo superior esquerdo e 3 segmentos no lobo superior direito. Lembrando que no lado direito a gente tem a separação do lobo superior com o lobo médio. Em quais segmentos se encontram as lesões amarela, azul e rosa? Então vamos lá. A gente está, mais uma vez, a nível supracardíaco, né? Então a gente tem a grande fissura. A gente sabe que está a nível supracardíaco, aqui não é língula. A gente tem uma lesão mais anterior e outra mais posterior. Então, aqui deveria ser só o posterior, mas no fundinho, então a gente chama isso aqui de ápico posterior. Aqui é o segmento anterior do lobo superior esquerdo, que é o equivalente ao anterior do lobo superior direito, e o segmento superior do lobo inferior esquerdo. Nessa regiãozinha aqui, a gente tem a grande fissura também, aqui, só que a nível cardíaco, né? Nós temos aqui o segmento lingular inferior e nós temos o segmento basal anteromedial, que foi a fusão do anterior com o medial, e aqui o segmento basal posterior. Esse fragmentozinho que sobrou é o segmento basal lateral. Então existe a fusão do apical e posterior formando o ápico posterior e do basal anterior e basal medial formando o basal anteromedial. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Continua porque nós vamos formatar outras aulas ainda falando de anatomia torácica, a gente não falou nada de mediastino, nada dos grandes vasos em detalhes, mas já contemplamos, já esgotamos a segmentação pulmonar. Espero que gostem, compartilhem com seus amigos, apoiem o Didática Rádio, porque nossa proposta de fato é educacional, levar a radiologia para todo mundo. Espero vocês na próxima, vamos em frente!